Bom dia, mulheres. Estamos aqui em um quarto de guerra. Nesse lugar é o lugar onde você vai ter as suas batalhas, as suas experiências, mas também é o seu lugar de intimidade. Hoje é o segundo dia dos 21 dias onde nós estaremos aqui, né, neste ambiente, nesse lugar. E esse lugar, ele é um lugar onde a gente precisa do silêncio. É. O silêncio, ele não é vazio, mas ele é o quarto onde Deus opera, sem testemunhas. Quem aprende a calar diante de Deus, aprende a guerrear com sabedoria. Então, no dia de hoje, eu quero falar para você sobre o poder que há no silêncio. Mas antes eu quero convidar o Espírito Santo a tocar o teu coração. Espírito Santo, eu te peço que não seja mais um dia, que não seja mais um áudio que essa mulher está ouvindo, que não seja mais um propósito que ela entrou e que ela não vai fazer. Não, Espírito Santo, que esse seja um propósito divisor de águas na vida dela. Que ela, de fato, ela se comprometa com este propósito até o fim, para que o Senhor venha tocar o coração dela, para que o Senhor venha enchê-la da tua presença, para que ela, Senhor, de fato, tenha esse ambiente na casa dela, de lugar secreto, de quarto de guerra, e que hoje, Espírito Santo, o Senhor possa convencer ela que não é no muito falar, mas é no muito parar e te ouvir. Espírito Santo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. No Salmo 46, versículo 10, diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Exatamente. Muitas vezes nós precisamos nos aquietar, nos calar, né? Nos silenciar e deixar que Deus seja Deus na nossa vida. O quarto, ele se torna santo quando o som cessa. Não porque o silêncio ele deixa um vazio, mas é porque Deus fala na pausa. E nós, mulheres, muitas vezes queremos muito falar, muito, né, colocar para fora, e muitas vezes nós temos pressa em falar. E eu já atendi diversas mulheres que muitas vezes a gente percebe que se ela tivesse esperado um pouquinho, se ela tivesse ficado em silêncio por um momento e deixado o Espírito Santo agir, sem que elas corressem para resolver algo, para dar uma resposta a algo, talvez elas teriam evitado, né, um grande problema. Mas porque muitas vezes nós temos essa necessidade de falar, de colocar para fora, de dizer aquilo que estamos sentindo, nós acabamos trazendo um grande problema para nossa casa. Mas, Paty, diante de Deus eu não posso, não devo derramar o meu coração? Sim, diante de Deus com toda certeza. Mas feito isso, derramado teu coração, colocado ali tudo aquilo que te entristece diante dele, muitas vezes a nossa atitude é de levantar e sair, quando na verdade nós deveríamos derramar o nosso coração e esperar e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Como terapeuta, muitas vezes as pessoas vêm até mim e elas colocam tudo, derramam ali a sua alma e elas esperam eu dar uma resposta, uma direção, falar algo que elas precisam fazer ou aquilo que elas precisam ouvir. Elas vêm buscando uma resposta e elas ficam no aguardo. Dentro desse atendimento que dura 1 hora, elas esperam que algo seja dito a elas. E muitas vezes nós não esperamos isso de Deus, que sabe todas as coisas ao nosso respeito, que tem todo o poder sobre a nossa vida. Nós falamos, nos queixamos, brigamos muitas vezes, falamos tudo o que queremos e levantamos e saímos daquele ambiente. E nós não demos tempo para que o Espírito Santo venha falar e ministrar o nosso coração. E nós precisamos entender que Deus fala na pausa. O barulho
Ele tenta nos ensinar, né? Muitas vezes o barulho tenta dizer que tá quieta, tá parada, quer dizer que tu não tá fazendo nada. Mas o reino nos mostra que o silêncio é movimento. É ali, sem palavras, que o Espírito começa a tocar lugares aonde as tuas palavras, aonde as tuas frases, elas não alcançam. O que que Pedro ele diz sobre como deve ser o comportamento da mulher, a mulher de Deus? Deixa eu achar aqui para nós, né, que eu me lembrei agora. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela tem ali todas as respostas que a gente precisa, né? Eu lembro que essa passagem ainda foi lida no meu casamento. O pastor, quando ele fez ali a ministração do casamento, ele pregou essa palavra. Se eu não me engano, é 1 Pedro 5:2. Deixa eu achar aqui para a gente ler junto, mas vamos ver. 1 Pedro, aqui. Vamos encontrar, né? Aqui diz assim, ó. Em 1 Pedro, você vai abrir sua Bíblia. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele, ainda não obedecendo a palavra, olha só, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, é por meio do procedimento, sem palavra alguma. Isso te revela, né? Que é, muitas vezes, no silêncio que você ganha o seu marido. Não é com palavras, né? Eu vou ler para nós na tradução a mensagem também, né? Porque eu gosto de trazer essas opções para gente. Vamos abrir aqui 1 Pedro, capítulo 3, e você também, né? Esteja com a sua Bíblia na mão aí. O mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada uma para o seu marido, atenta às necessidades deles. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa de vocês. Aí ele vai falar, né, que o que importa não é a aparência, o estilo do cabelo, as joias, o corte da roupa, mas sim uma atitude interior. Então aqui ele traz que é pelas atitudes que você ganha o marido, mesmo que ele seja indiferente à palavra. E aqui na tradução da Bíblia Almeida, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao próprio marido, para que, ainda que ele não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, mas por meio do seu proceder, pela sua conduta. Ele, mesmo que ele rejeite a palavra, ele vai ser ganho sem palavras, mas pela tua conduta, ao observar a tua maneira pura e respeitosa de tratar ele. Então não é pela palavra, não é pelo muito falar, não é pelo brigar, não é pelo querer forçar a barra, né, como a gente diz, que ele faça aquilo que você quer. E a mesma coisa na questão dos filhos, né? Muitas vezes você fala e nada acontece, porque talvez está na hora de você falar com Deus e deixar Deus falar com você, como agir na educação dos seus filhos. O reino de Deus nos lembra que silêncio é movimento. E é ali, sem palavras, que o Espírito começa a tocar em lugares que as frases não alcançam. Às vezes, ele não fala com voz,
mas ele responde você com presença. Muitas vezes o Senhor não vai te responder com frases nesse lugar que você dedicou para ser o seu quarto de guerra, mas muitas vezes ele vai te responder com uma paz que excede todo entendimento. Você precisa entender que quando você se cala, o céu fala. E quando você ouve, o coração começa então a descansar. Então não tenha pressa. Não queira ouvir algo novo. O que Deus tem novo para mim? Apenas fique diante dele. Olhe para ele. Olhe para o nada, né? E encontre tudo que Deus tem para te dar. Você vai olhar para ele. Você vai estar com ele. E que a tua oração nesse segundo dia do nosso propósito seja: Pai, me ensina a te ouvir no silêncio. Eu fecho, Senhor, os meus lábios, mas eu abro o meu coração, o meu espírito. Eu quero, Senhor, que estar aqui já seja o suficiente para mim manter permanente nesse lugar. Fala comigo sem palavras e molda em mim a escuta. Eu preciso, Senhor, aprender a ouvir. Se o teu silêncio for a tua voz hoje, que eu aprenda a amar o teu silêncio, porque eu sei que mesmo no silêncio o Senhor fala. Veja que nós temos um Deus tão, mas tão poderoso, que mesmo quando ele não fala nada, ele fala. Olha como o nosso Deus é lindo, como o nosso Deus é maravilhoso, mesmo quando ele está em silêncio, ele fala com a gente. E que essa seja a tua busca nesse lugar. Que hoje você vá ao teu lugar secreto, que você se sente ou fique de joelhos ali. Respire fundo e fique em silêncio. Você pode ficar em silêncio ali por 10 minutos. Você pode ficar ali sem falar nada, né? Em silêncio. Você pode até colocar um instrumental como esse, né, que é uma canção que fala no silêncio do Ministério Zoe, mas você também pode ficar ali em silêncio, esperando para que aquilo que o Senhor tem para te entregar, ele te entregue. Tem momentos que você vai precisar se calar. Como diz no Salmo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixe ele ser o Deus na sua vida. E depois que você tiver esse momento, você pode até pegar o seu diário da jornada e escrever o que o silêncio hoje revelou sobre mim. Será que eu estou ansiosa demais? Será que eu estou inquieta? Será que eu estou aqui, mas eu não consigo parar? É importante também, eu vou deixar aqui uma dica, né? Nós mulheres muitas vezes temos muitas coisas para fazer e não conseguimos ficar muito tempo nesse lugar. Então aproveita e pega um post-it ou uma partezinha aí do teu diário da jornada, e se vier alguma lembrança enquanto você estiver nesse ambiente de oração, de silêncio, talvez venha aquela inquietação: tu tem que lavar roupa, tu tem que botar o feijão de molho, tu não tirou a carne, né, do freezer. Coisas típicas que acontecem muitas vezes com nós mulheres, né? Você tem que mandar um recado lá na escola do filho. Então você vai escrever isso como se fosse assim um recado para você não esquecer. Não esquece de recolher a roupa, não esquece de botar a máquina para funcionar, não esquece que você tem que ligar para tua mãe no final desse momento, para que você tire isso da mente, coloque no papel e depois você sabe que você vai lembrar. Porque senão você vai ficar no seu lugar ali pensando nisso e aí você não consegue se conectar como deveria com Deus. Então o silêncio muitas vezes ele vai revelar para você a sua alma inquieta. Exatamente. E se você não receber nada nesse momento, se você não lembrar de nada, se o Senhor não te mostrar nada, você vai escrever essa frase: o silêncio do secreto é o idioma do céu. É assim que Deus fala.
O silêncio do secreto é o idioma do céu, porque é assim que o Senhor fala, é assim que o Senhor se manifesta, é assim. Eu quero dizer para você que você não precisa falar. Hoje você precisa calar. O silêncio, ele não é ausência. Ele é um ambiente onde Deus vai te curar sem palavras. Muitas vezes a alma ferida grita, né? A alma curada descansa. Então há uma diferença. Como eu falei, talvez você vai observar a sua ansiedade, a sua inquietação em ficar alguns minutos na presença. A alma ferida grita e o Senhor vai te mostrar. Veja que o nosso Deus é tão maravilhoso que, mesmo em silêncio, Ele fala. A alma curada, ela descansa. E é no silêncio que Deus revela onde ainda estamos em guerra por dentro. Muitas vezes há uma guerra, uma tempestade dentro de nós que não consegue parar alguns minutos para ouvir o Senhor. É por isso que hoje o Espírito Santo, ele não quer te treinar a pedir. Não vou te ensinar aqui a pedir, a declarar. Não, ele vai te ensinar a perceber aquilo que muitas vezes está te adoecendo por dentro e você não está dando ouvido. É aquilo que você não escuta mais, que por muitas vezes é o que mais te adoece. Então, perceba, sinta e deixe o Espírito Santo te conduzir nesse dia de hoje. Ah, Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor é Deus conosco. E o Senhor fala mesmo no silêncio, Deus. Que essa mulher ela possa aprender a te ouvir, a perceber aquilo que o Senhor está gritando dentro dela e ela não está ouvindo, Pai, porque ela não para, ela não faz o silêncio para que o Senhor fale. Ela não espera uma resposta mais, ela só se queixa, fala, fala, fala e sai para viver o seu dia. Mas que o Senhor a traga de volta ao lugar secreto, que o Senhor a traga de volta a esse ambiente, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu vou pedir para você, se você encontrar aí no seu teclado, coloca aí o emoji, né? Aquele do silêncio, que é um dedinho na boca, para a gente ficar em silêncio, para mim saber que você ouviu até o final. Que Deus abençoe e amanhã nós voltamos com o dia 3.